Quem lembra onde a gente parou semana retrasada? Qual foi o último tema que a gente falou lá? Quem lembra? Qual era o patriarca que a gente estava falando? Jacó, né? E a gente terminou com o retorno de Jacó, né? Retorno de Jacó. Ele encontra Esaú, e como que é esse encontro? Pacífico, né? Quem lembra lá o que ele fez? Mandou uns presentes, né? Foi acalmando o coração. A gente falou sobre esse perdão. Também Esaú perdoando. Todo esse tempo eles afastados. E eles retornam. Se encontram, tem esse encontro pacífico. E depois cada um se separa, vai cada um para o seu lado. Mas é restaurado essa união dos dois, né? Então os dois têm essa restauração que acontece na vida deles. Hoje a gente vai falar, você pode pegar na sua apostila aí, de José. Mas antes da gente falar de José, eu deixei um exercício para você fazer aí. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Um exercício para você fazer. Então, é a revisãozinha do que a gente viu ali da vida de Jacó até agora. Você vai tentar lembrar, pode fazer em duplo ou trio aí, tá? Ó, tô deixando você fazer com os amigos. Pode usar a tua apostila também. Você vai tentar lembrar quem é mãe de quem aqui, tá bom? Quem é mãe de quem? Lembra que Lia, ó, Lia foi a que mais teve filho. Raquel, você destaca aí 2. Vamos lá, tenta fazer aí. Se você tiver com caneta, empresta para alguém. Se você não souber, você deixa em branco. Ó, dica, cada serva teve dois aí, tá? E Raquel também teve 2. E o restante? Alguém terminou? Terminou? Vamos lá, vamos fazer junto então. Vamos lá, que eu acho que complicou aí, né? Vamos lá. Benjamin. Raquel. Dan. Bila. Isso. Gade. Zilpa. Ruben. Essa é fácil. Ruben. Lia. Levi. Lia. Simeão. Isso. Essa aqui, Diná. Isso. Naftali. Quem dá mais? Tá certo. O pessoal ficou, opa, será que eu errei? Issacar. Judá. Zebulon. Aser. E José. Raquel. Então aqui, ó, José, primeiro filho de Raquel, e aí o nosso patriarca. Vou dar 30 segundos para vocês anotarem aí, quem não anotou. Vai cair isso aqui na prova? Não, Jesus, não. Vai cair? Não, não é, só para vocês refrescarem aqui, ó. Importante aqui, Raquel, Benjamim e José e Lia, né? Importante, mas aqui a gente vai ficar mais em Raquel com José e Benjamim. E hoje, que é a genealogia, né? A gente falou. Tá aí. E hoje a gente vai sobre a história de José. Para mim, uma das histórias mais legais, mais fantásticas da Bíblia, de superação, de resiliência, de confiança em Deus. Enfim, uma história que eu acho incrível. Vamos lá.
como que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer essa introdução da história e depois vocês vão dividir em grupos e vão pegar ponto a ponto e a gente vai discutir, igual a gente fez uma aula lá, acho que na segunda aula, tá bom? Então a introdução aqui, ó. Vamos lá. José vivia com sua família em Canaã, onde seu avô tinha vivido como estrangeiro. Quem era avô de José? Quem? Jacó não. Isaac. Quem era o bisavô? Abraão, tá? Então, Abraão, Isaac, Jacó, chegamos até José. Quando tinha 17 anos, teve um sonho. Quem lembra do sonho? Qual o resumo do sonho ali? O que acontecia? Os irmãos dele e o pai e a mãe dele se curvavam para ele. José foi sábio revelar esse sonho? Não, né? Pensa que o teu irmão mais caçulinha lá. Quem tem mais de 3 irmãos aí? Tem a galera que tem bastante irmão aí. Aí o mais novinho chega lá e fala: vocês vão se curvar perante mim. Você vai lá buscar água para mim, taca o chinelo nele, né? Então, José, ele teve um sonho, talvez na sua ingenuidade ali, ele vai lá e fala. O sonho dele é que feixes de trigo, quando me levanto fico em pé e os seus se curvavam. Então os feixes de trigo se curvavam sobre ele. Novamente teve um sonho. Anotaram ali? Completaram? Depois ele fala que o sol e a lua, que seria os pais deles, e mais 11 estrelas também se curvaram sobre eles, perante ele. Vamos lá então. Os trigos do campo se curvaram diante dele, e o sol e a lua, as estrelas, se curvaram diante dele. Destaque aqui, ó. Jacó dá. O que ele dá de presente para José? Uma túnica colorida, né? A Bíblia fala ali listrada, colorida. A gente tem que entender como isso representava algo importante. Quem usava a túnica colorida de destaque era só quem fazia parte do reinado, do clero, enfim, de algo importante. Aí você pega uma túnica dessa que se destacava no meio dos outros irmãos e dá para o seu filho. O que a gente já viu acontecer na nossa história aí? Escolher um preferido. Lembra que deu problema lá com Esaú e Jacó? E aqui também vai dar problema. Então Jacó vai lá e tem o seu filho preferido, e isso gera aquele ciúme entre os irmãos. Vamos lá, vamos seguir. Os sonhos de José, deixa eu ver, acho que está aqui, ó. Enquanto seus irmãos estavam apacentando as ovelhas de seu pai Siquém, cidade onde Diná foi violentada, e depois de Dotã, tramaram um plano para se livrar de José. Então eles estavam reunidos. E esse ciúme, essa inveja, era algo que eles conversavam entre eles. Então, aquele menino lá, ele é o preferido do nosso pai, ele tem uma túnica que a gente não tem, enfim, ele tem mais coisas que a gente não tem, vamos matar esse cara. E aí, quem que tenta impedir? Rúben. Então, destaque para o irmão Rúben, que tenta impedir essa atrocidade. E convence seus irmãos a jogarem José num poço. Quando você lê, e quem leu isso consegue destacar, Rúben, ele pensa em jogar no poço para depois ele resgatar. Então essa é a ideia dele, não, ele está lá no meio de todo mundo, mas ele realmente não consegue se posicionar, não vamos matá-lo. Ele está, vamos dar só um susto nele, enfim, mas ele tem essa ideia, ele tem essa misericórdia de resgatar. E aí depois você vê lá no final da história que é Rúben que meio que cobra esses irmãos, agora a gente está pagando, depois a gente vai chegar lá, mas agora que a gente está pagando esse sangue de José, a gente não devia ter feito isso. Ele é o primeiro que demonstra arrependimento mesmo perante ao pai dele, na ocasião que ele precisa levar Benjamim para o Egito, enfim. Então Rúben tem um destaque aqui, mas eu quero que você pense na sua vida. Ele percebe que é algo errado.
Mas ele não se posiciona, porque ele poderia ter falado, eu não vou fazer isso e eu vou cuidar da vida de José e vou falar a verdade para o meu pai. Será que alguma vez na nossa vida a gente já percebeu alguma coisa errada e ficou meio em cima do muro? Vou fazer, não faço, vou dar um jeitinho aqui. Então, foi o que aconteceu com o Rubem. Talvez se ele tivesse posicionado, a história teria sido diferente. Convenceu seus irmãos a jogar no poço e Judá tem a ideia de vendê-la a uma caravana de ismaelitas. E aqui é um destaque aqui, ó, que o Egito, quem lembra lá de uma escrava do Egito que a gente conversou? Agar, né? Lembra? O Egito tem uma cultura de escravos, tá? Então eles vendem aos ismaelitas e José acaba chegando até o Egito, e lá ele é vendido. A Bíblia depois dá a ideia que ele era um homem de boa saúde, era uma pessoa inteligente, a gente vê pela sabedoria que Deus colocou na vida dele, enfim, então ele facilmente vendido. Chegando lá no Egito, vende José a Potifar, que é o esposo da Potsafada, né? Potsafada que é a esposa de Potifar. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Oficial do faraó e capitão da guarda. Aqui, gente, a gente destaca como Potifar sendo alguém importante, tá? Capitão da guarda era uma posição importante na época. Então, José, ele vai para ser escravo, mas a gente já vê a mão de Deus, que ele poderia ser um escravo de lavoura, um escravo de serviço pesado, enfim. A gente já vê a mão de Deus colocando José como escravo de Potifar, tá? Então, um resumo disso aqui vamos lá, ele tem esse sonho que a família dele iria se curvar perante dele. Os irmãos dele, a gente vê que não tem um bom relacionamento com ele, planeja matá-lo. Enfim, um ali tem uma ideia pelo menos de vender, ganhar alguma coisa com ele. E aí o que eles levam para o pai dele? Quem lembra aí? A túnica cheia de sangue, né? E aí fala que um animal feroz atacou ele. Até Rubem volta, depois chega, acho que nesse meio tempo Rubem volta, ele não está lá mais, já foi vendido. Ele rasga as vestes. O que é esse rasgar as vestes? Era um sinal de luto, um sinal de perca, um sinal de reverência que culturalmente era feito. Então esse rasgar as vestes e colocar cinza sobre a cabeça era algo cultural. Jacó sofre com isso e demonstra esse desgosto pela perda de José, tá? E aí a história José vai até o Egito, Jacó acha que ele está morto, a gente vê no desenrolar da história, ele sempre achando que ele está morto. E os irmãos sabem, né, que ele foi vendido, mas não sabem da sequência da história de José. Abrindo um parênteses nessa história, quem leu ali vê que a história de José começa no capítulo 37, começa falando da história dele. No capítulo 38, abre um parênteses, que é a história de Judá e Tamar, tá? Para quem não leu, eu vou resumir aqui, acho que nem tem o que completar ali, né? Mas só para você entender o que está escrito ali. A palavra de Deus fala que Judá vai buscar uma esposa para ele. Então, fecha ali a história de José por um tempo e abre a história de Judá. Eu particularmente creio que aqui a gente tem, eu até coloquei na apostila ali, ó, a gente tem um contraste entre o caráter imoral de Judá e o caráter moral de José. Ao mesmo tempo que a partir do próximo capítulo 39 a gente vê Potifar, a gente vê a mulher de Potifar indo atrás de José, José se esquivando, José buscando agradar a Deus. Aqui a gente vê a história de Judá, que ele vai buscar uma mulher fora do povo, que era algo que Deus não se agradava. E ele tem 3 filhos, que está aí na apostila: Onã e Selá. Olha que nome bonito, Onã e Selá. E aí, olha, tem um destaque bem legal, que fala que Deus... Bem legal não, né? Acho que para ele não foi legal. Mas fala que Deus não se agradava com E vai lá e mata E aí, já era casado com Tamar.
pela tradição, quando um irmão morre, o irmão mais novo pode ter ele, na verdade não é ter a oportunidade, ele tem a obrigação de gerar descendência com a mulher do seu irmão. Isso era cultural, gente, tá bom? Cultural. Então aí você vê Judá, ele fala assim, ó, agora você vai ter que ir lá e vai ter que se deitar com Tamar para que o seu irmão tenha uma descendência. O que Onã faz? Não vou me deitar. O que Deus faz? Mata Onã. Então, gente, isso é cultural. Era uma obrigação da época que, enfim, nas famílias. E aí Judá fala para Tamar, já que você não teve descendência com Er, você não teve descendência com Onã, a Bíblia dá a entender que Selá ainda é uma criança, né? Alguém muito jovem, enfim. Ele fala, vamos esperar Selá crescer e eu vou te dar ele como marido e ele vai honrar Onã, tá? Então, esse é o contexto da história. O que acontece? Num determinado momento, Judá vai até, acho que não sei se eu coloquei aí, até os tosqueadores de ovelhas, tá? No período de tosquear a ovelha. E aí, vou tentar explicar isso para vocês em relação aqui a Tamar, tá? A palavra de Deus fala que ela se posicionou como uma prostituta cultual. O que seria uma prostituta cultual? Na história de alguns deuses que eram cultuados naquela época, uma maneira de cultuar esses deuses era através da promiscuidade e através de relações sexuais com prostitutas que serviam aquele deus. Tá? Estão conseguindo entender? E essas prostitutas ficavam próximos a templos, a altares, a monumentos desses deuses. Então uma forma de cultuar era ter relacionamento com essas prostitutas e dessa forma eles cultuavam esses deuses. Isso a gente vê lá em Sodoma, a gente vê depois dos povos inimigos de Deus, essa prática de culto através de relação sexual. Lá, quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, também ele fala sobre isso, sobre esse tipo de prática, sobre essa promiscuidade, sobre essa imoralidade sexual. Por isso que o livro bate tanto sobre imoralidade sexual. E aí Judá, a história fala que Tamar se esconde lá de uma maneira que ele não reconheça ela, e Judá a possui. Tá? Então ele está deixando de adorar a Deus e ainda tendo um momento com uma prostituta, e uma prostituta em adoração a outro Deus. Então esse é o contexto histórico, né? E aí ela pega algumas coisas como prova, o selo, o cajado dele. Depois ele fica sabendo que ela está grávida, manda queimar ela, e ela fala, não, mas eu tenho aqui o cajado de quem me possuiu, enfim. E aí era o cajado dele, e nasce 2 filhos, que é Pérez e Zerá. Mas o que é importante a gente destacar aqui? É esse coração voltado à perversidade, à imoralidade de Judá. Então, Deus pode ensinar várias coisas com essa história, mas eu creio que ele faz uma contraposição bem firme, porque no capítulo seguinte entra José, e aí a gente vê um caráter que tem uma mulher se oferecendo, uma pessoa que ele poderia ganhar algum tipo de status por estar com aquela pessoa, ganhar algum tipo de conforto, e ele resolve não se corromper, e por isso ele paga um preço. E aqui Judá se deita com uma prostituta, manda matar, depois não manda matar de novo, cancela a pena de morte porque é ele que fez o errado. A gente vê ali uma bagunça na família de Judá, tá bom? Então essa história ela entra no meio da história de Judá, no meio da história de José. Por que Deus quis colocar na Bíblia? Eu acho que tem um propósito. Deus quis contar algo que a gente tire de ensinamento ali, mas está no meio da história de José. E aí se fecha esse parênteses e volta para a história de José, tá bom? Agora vocês vão fazer grupos. Deixa eu ver quantos grupos a gente vai fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. A gente está ficar muito grande os grupos.
Vamos fazer 6 grupos aí. Deixa eu contar rápido. Me ajuda a contar, Diego, esse lado aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26. Hã? 19, 26, 46, 45, 45. Não, pode ser 4 grupos de 10. 4 grupos de 11. 1, 2, 3, 4. 4 grupos de 11. Pode fazer uma rodinha. Se espalhem mais, vai, ó. Esse grupo pode ir lá naquele canto. Esse grupo vai aqui nesse canto, ó. Falta gente aqui, ó. Isso. E esse aqui vai mais pra lá. Agora, para facilitar... Faltou aí? Aí, foi um aqui. Esse grupo pode ficar assim, Aí, foi uns 2 para lá. Aí. Agora, para facilitar dentro do grupo, primeiro eu vou falar aqui, ó. Vocês vão ficar com José assediado pela mulher de Potifar. Então vocês vão ler, vão completar o que está na apostila e vão tirar algum ensinamento em relação a esse capítulo, 39, tá bom? Beleza? Aqui vai ficar com José interpreta os sonhos dos prisioneiros. Vocês vão ler, vão completar ali o capítulo 40 e vão tirar algum ensinamento em relação a isso. Vocês vão ficar com 41 aqui, interpreta o sonho de Faraó, vão ler, vão completar e vão tirar algum ensinamento em relação a isso, algum destaque. E vocês com 42, tá bom? Agora dentro desse grupo aí que você tá, você divide esse grupo em 2, para ficar mais fácil de vocês usarem, senão vai ficar muito grande o grupo. Então dentro do grupo que você tá aqui, você divide em 2, entendeu? Divide em 2, ó. Esse grupo vira 2 grupos, esse aqui vira 2, esse aqui vira 2, esse aqui vira 2. E aí cada um estuda o capítulo completo ali, entenderam? Vamos lá, pode se mexer aí, cada um divide em 2 aqui, divide em 2 aí, senão vocês não vão conseguir estudar todo mundo junto. Ó, faz aqui, ó. Do John pra cá um grupo. Como é seu nome? Da Selma pra cá outro grupo, tá bom? Pode ser? Isso. Ei. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o capítulo, vão completar, tá bom? Ler o capítulo, completar e tirar algum ensinamento que você pode aplicar hoje na sua vida, tá bom? Dentro desse capítulo. E aí cada grupinho vai tirar um ensinamento e depois a gente vai compartilhar junto. Vamos fazer junto então, vamos lá. A gente vai fazendo assim, ó. Vocês vão me ajudando a completar e o pessoal vai completando. E aí no final vocês falam a lição que vocês tiraram. Combinado? A gente vai por grupos, tá bom? Beleza? Então vamos lá. José é assediado pela mulher de Potifar. Vemos José como um administrador, ou servo, ou mordomo, enfim, na casa de Potifar. Potifar dá um poder para ele de fazer o que ele quiser, né? Na administração ele só não poderia ter a mulher dele, né? O restante ele poderia administrar, todos os bens estavam embaixo do comando de José. O que vocês colocaram aí? Senhor estava com ele. Essa frase se repete várias vezes na história de José. O Senhor estava com ele na casa de Potifar, o Senhor estava com ele na prisão, o Senhor estava com ele depois quando ele vira governador. José se recusa a deitar-se com a mulher de Potifar. Ela o engana. Aqui tem um ensinamento de Paulo lá em 1 Coríntios 6 que fala assim, ó: fujam da imoralidade sexual, que foi o que José fez, né? Ele fugiu, mas acabou que a mulher ficou com o manto dele. José é lançado na prisão, mas o Senhor lhe tratou com bondade. O que vocês destacaram aí, gente? Quem puder, fica em pé e fala aí alto pro pessoal aí, o que vocês tiraram de ensinamento? Ou pode vir falar no microfone, né? Vocês que decidem.
Aí, ó. Vamos lá. A gente tirou como princípio que ele foi fiel, né? Porque mesmo com todas as dificuldades, ele era filho preferido, foi vendido como escravo, mas continuou sendo fiel e confiando em Deus. Quando ele estava na casa do Potifar, que ele estava numa posição boa, de novo, ele foi para a prisão. Mesmo na prisão, ele continuou confiando em Deus, não desistiu. E mesmo o padeiro e o copeiro não lembrando dele, ele ficando mais anos na prisão, ele não desistiu, né? Ele continuou sendo fiel a Deus. Legal, legal. O grupo do lado quer destacar alguma coisa? Pode ser. Eu acho que a fidelidade dele, que ele teve a oportunidade de ter mais ainda do que ele já tinha, e mesmo assim ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao seu Senhor, ele não pecou. E também a recompensa que ele teve depois da fidelidade dele, eu acho que a gente traz para os nossos dias, quando a gente é fiel a Deus, Deus também nos recompensa ainda mais. E José foi tão fiel que Deus sempre recompensou ele de alguma forma. Então a fidelidade dele eu acho que destacou bastante nisso. Eu vou pegar a fala da Fran aqui e a recompensa que você fala é depois ele se tornar governador, enfim, né? Mas você pensa assim, eu quero que você tente imaginar. Ele está lá na casa, ele é fiel a Deus, ele não tem um relacionamento lá com a putzafada lá. E qual é a recompensa dele por isso? Cadeia. Então, a primeiro momento, qualquer um, acho que a maioria de nós aqui poderia murmurar, poderia falar, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando e minha recompensa está sendo cadeia, né? Então é legal depois a gente ver o destaque de Deus recompensando e honrando a vida dele, mas ele tem sido fiel e as coisas não têm dado certo, né? E outra coisa que eu destaco também dessa história é que geralmente no homem, o ponto de fraqueza do homem é mulher, é imoralidade, enfim. E José não usa isso como desculpa. Então, às vezes a gente usa na nossa vida, eu tenho um ponto de fraqueza com a língua, com os olhos, enfim, com o pensamento, e a gente, mas esse é meu ponto fraco, isso eu não consigo vencer. José conseguiu vencer, ele deu o jeito de vencer, ele foi fiel a Deus, mesmo sendo uma área de fraqueza de homem, né? E ele conseguiu vencer isso aí. Vamos lá. Capítulo 40, olha lá. José, também olha a roupa que José estava usando, né? Todo trincado ali, Josézão. Esse José podia fazer propaganda de academia aqui. Vai lá, José. Tá, o que nós vimos aqui... Vamos completar primeiro ali, Diego? Tá, vamos. Lê ali o... 2 servos de Faraó são colocados na prisão, o copeiro e o padeiro, sob os cuidados de José. Então você pode colocar lá, copeiro, padeiro. Isso, pode continuar. Tá. José notou que eles estavam preocupados ou abatidos, em algumas traduções. Abatidos ou preocupados, Tá, cada um deles teve um sonho que José interpretou. O copeiro seria solto ou devolvido à função dele, né? E o padeiro seria morto ou decapitado, né? Pode ser exaltado. Copeiro restaurado pode ser também. Solto, restaurado, volta à função. Depende da tradução. E no último ponto aqui, o copeiro se esqueceu de José. Beleza? Conseguiram completar? Sim? Tá. O que vocês destacaram aí, a equipe aí? Tá, uma coisa que nós percebemos aqui é que assim, José confiava bastante em Deus, né? Tanto é que ele já tinha sido injustiçado por 2 vezes, e mesmo assim ele não se deixou se contaminar, não se deixou abater, não desanimou, né? Foi o que nós percebemos. Também aqui tem essa parte da parte que o copeiro se esqueceu dele. Eu vejo da seguinte forma. Eu lembrei de Eclesiastes 3, que tudo tem o tempo certo, né? Tudo que Deus faz tem o tempo certo. Então a gente tem que confiar no tempo certo de Deus, e que provavelmente José também tinha essa confiança. E também lembrei de Romanos 8, 28, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que
que acontece? José, se ele tivesse sido solto antes, se o copeiro já tivesse, logo que o copeiro já tivesse sido solto, foi solto ali, se ele tivesse lembrado de José, pode ser que José tivesse sido solto antes e não teria tido aquela oportunidade de falar com o faraó. Pode ser, a gente não sabe, né? Mas pode ser que ele realmente tivesse sido solto antes, eu não teria tido essa oportunidade de falar com o faraó, não teria tido a oportunidade de ser o governador do Egito. Foi o que a gente imaginou aqui, aprendeu aqui. O grupo ali. Pode? Nós conseguimos interpretar essa parte. A primeira coisa que nós vimos foi que, assim, muitas vezes, quando nós, na nossa vida, estamos passando por algum momento que nós não conseguimos entender o que a gente está passando, alguma coisa que Deus colocou na nossa vida que nós não conseguimos compreender, a gente pode depender de outras pessoas que são mais experientes, mais sábias que nós, para nos ajudarem a interpretar aquele momento, exatamente como José interpretou os sonhos. E outra coisa que a gente viu é que tem uma passagem que diz que logo depois que José interpretou o sonho do copeiro, o padeiro meio que sentiu um pouco de interesse. Então nós pensamos que talvez assim, Deus escolheu o copeiro para ser solto, porque talvez o coração dele estivesse mais preparado para depois falar do faraó sobre José. Por isso que nós vimos. Legal, legal. E eu destaco aqui também essa Deus com ele em todos os lugares, porque ele chega na prisão e logo depois o carcereiro lá vê que ele é um homem de Deus, vê que ele é um homem de confiança e já coloca José como responsável pela prisão. Então ele servia a Deus independente de onde ele estava. E eu fiz questão de colocar ali, José notou que eles estavam abatidos ou tristes. Porque José podia olhar para esses caras e falar: que se lasque vocês, eu estou aqui injustiçado, me colocaram na cadeia, mas ele estava notando as pessoas, ele se importou com as pessoas, ele viu que eles estavam mal e ele foi lá perguntar, teve amor por aqueles dois homens, né? Não tanto pelo padeiro, coitado, que ficou sabendo que ia morrer, mas ele teve amor. E a função de copeiro e padeiro, eu estava dando uma pesquisada, era uma função nobre assim no faraó, né? Porque o padeiro, ele fazia a comida para o faraó e para sua família. E o copeiro ou o mordomo, ele tinha a função de muitas vezes provar aquela comida, de ver se estava ok, se não tinha nada envenenado, se não tinha algo diferente, e de ser um servo direto ao faraó. Então, alguma coisa tinha acontecido de importante que os dois foram jogados na cadeia, né? Mas aí depois eles foram restaurados e infelizmente o padeiro não, né? Mas o copeiro teve a oportunidade de ser restaurado. E legal que o Diego falou ali, talvez, se o copeiro sai da cadeia e já fala sobre José, talvez o faraó não tá nem aí, beleza, então tá bom. Mas no tempo certo, na oportunidade certa, ele foi lembrado. Vamos lá, capítulo 41. Vamos completar primeiro? Vamos lá. O sonho do faraó, tá? Então é o esboço do capítulo, tá? O sonho do faraó: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras vêm e comem as 7 vacas gordas. 7 feixes de trigo bons, bonitos. 7, desculpa, confundi os sonhos. 7 espigas de milho boas, depois vem 7 espigas destruídas, vão lá e engolem, né? José é chamado à presença de Faraó. Faraó relata o sonho a José. José interpreta o sonho de Faraó. A instrução de José em relação ao sonho, né, o que ele faria. José é feito governador. Destaque aqui, a palavra de Deus fala que José tinha 30 anos quando ele foi levado à frente de Faraó. Então, aos 17 anos ele é vendido como escravo, e em 13 anos ele se torna a segunda figura mais importante do Egito. Só o faraó estava acima dele, tá? Uma transformação em 13 anos aí. A administração de José, então como ele fez. José daí ele ganha um nome egípcio e ganha uma esposa egípcia, e aí tem o nascimento de Manassés e Efraim.
e a fome se alastra pela terra. Né? Começa no Egito, mas se alastra pela terra. O que vocês destacaram aí, gente, desse capítulo? Que esse capítulo é recheado de bênção, né? Pode ficar em pé se quiserem falar no microfone ou falar alto aí. O que vocês destacaram aí? Então, essa obediência que você estava falando de José, que gerou santidade, que ele não se indignou, chegou nessa hora aqui e ele não interpretou o sonho de Faraó. Então, chegou a hora da honra na vida de José. Ele foi honrado porque muitos magos, sacerdotes do reino não interpretavam o sonho de Faraó. E José foi o que interpretou. Então, Deus liberou bênção sobre a vida de José, liberou bênção sobre a vida do Egito, né? Porque Deus deu muita estratégia. Ele foi elevado ao de governador, e ainda que a gente viu aqui juntos que isso foi uma consequência inclusive geracional, que daí já nasce Manassés e Efraim. Então Deus continua liberando muitas bênçãos na vida de José, dos que estavam à volta dele, que no caso ali é o Egito, e agora é geracional, porque nasce Manassés e Efraim, e logo depois, aí deve ser o próximo capítulo, vocês vão ver a chegada então da família de origem dele. Legal. Destacaram mais alguma coisa? Salientar uma coisa até que você comentou a respeito dos 13 anos, né? Que ele levou dessa caminhada, desde quando ele foi vendido pelos irmãos, até chegar ao ponto de se tornar governador do Egito. Mas eu acho interessante que ele não levou 13 anos para chegar a ser governador, ele levou acho que meio dia. Sim. Né? Se você parar para analisar, porque a vida de um político, para ele chegar a uma posição dessa, ele começa desde cedo e vai construindo a sua história junto com uma questão social ali, até pegar confiança e ser promovido a um cargo. A gente sabe como é que funciona hoje, naquela época também funcionava mais ou menos assim, né? Mas não era eleito pelo povo, óbvio, né? Mas o que eu acho engraçado é que ele estava, a palavra de Deus fala que ele estava num buraco. Ele estava numa cova. Então você imagina a situação que esse cara estava. Devia estar cheirando mal, sei lá. E aí fala que ele foi tirado de lá, foi fazer a barba, trocou de velho, deve ter tomado um banho, né? Para se apresentar ao faraó, né? E de repente essa conversa com o faraó, de explicar o sonho e de dar a ele instrução, não levou mais que meio dia de apresentação. E de repente o faraó tira ele do buraco e coloca o cara como governador. Ele esperou 13 anos, mas ele não foi 13 anos sabendo que isso ia acontecer. Jamais eu acho que passou isso na cabeça dele, você imagina. E de repente, do nada, governador, só que aí as portas escancararam. Né? E depois disso ele já teve 2 filhos. Né? E aí sim o sonho dele lá com os irmãos e com os pais já começou a ter a propensão para poder. Levou mais 7 anos depois, né? Sim. Para ele poder ter essa revelação. Então eu acho interessante isso, que durante os 13 anos que ele parou, ele ficou sofrendo, humilhado. Não é nem sofrimento, não é dorzinho de barriga que ele tinha. Né? E de repente, do nada. Mas se ele não tivesse esperado, se ele não tivesse mantido fiel, isso não teria acontecido. Isso aí. Pode ir. A gente também chegou a um consenso, ele chegou até esse patamar aí, através do seu caráter, dos seus talentos e dons que ele tinha, né? E santidade. Tudo que ele fazia, provavelmente não. Ele fazia com amor. Legal. E a gente vê também o princípio de plantar e colher, né? Se ele não tivesse interpretado o sonho de copeiro e de padeiro, talvez eles não saberiam que José tinha esse dom. Então ele colheu lá na frente, foi o próprio copeiro que falou para ele sobre isso. Então ele é lembrado, enfim. Uma coisa que destaca, Faraó pergunta: eu tenho um sonho aqui para você. O que ele fala? Vou ver se Deus dá a revelação. Não sou eu que tenho a revelação. Quem tem a revelação é Deus. Outra coisa legal que o Peters falou, que a gente destaca também, ele está lá jogado numa cadeia, numa prisão, e aí ele é levado à presença de Faraó. A Bíblia fala que ele se arruma, que ele faz a barba, que ele corta o cabelo. Então era algo importante para ele também.
E na nossa vida, às vezes, a gente precisa dar uma lavada no rosto, dar uma levantada no ânimo, às vezes, para conseguir enfrentar um desafio. Era um desafio para ele estava sendo tirado da prisão para ser colocado na frente do faraó. E se ele não interpretasse, o faraó olhasse, já que você não sabe nada, ó, entendeu? Então, foi um desafio na vida de José ali. E quando ele termina de interpretar o sonho, ele dá aquela deixa, né? Acho que tem que ter alguém inteligente, de sabedoria, que vai liderar o povo nesse processo. Quem sabe alguém aí, né? Então ele viu que foi a oportunidade dele ser restaurado, né? E Deus usa a vida ali do faraó e fala, ó, dentro do povo não tem ninguém com tamanha sabedoria como você, né? Então, restaura ali a vida dele. Quer falar alguma coisa? Tá me olhando assim? Então, legal, esse capítulo eu creio que é o capítulo ali da restauração, da honra de Deus na vida de José. Mas foi no mesmo dia, né, Peters? Ele pode ter sido tirado de manhã e à noite era governador e já estava dormindo lá no palácio. Mas foi um processo de espera de 13 anos aí de sofrimento, de luta, e até ele chegar nessa posição. E aí termina com a fome se alastrando pelo mundo, né? Pela região ali, né? Pelo mundo conhecido deles. Aconteceu realmente o que José falou, mas eles estavam preparados para isso, né? Vamos lá, capítulo 42. Me ajudem a completar aí. O sonho de José se cumpre. Aí a gente está remetendo lá no capítulo 39, que é os irmãos dele se curvar a ele, depois o pai dele vai para lá, enfim, o sonho de José se cumpre. A família do seu pai lhe presta reverências e homenagens. Ida da família de Jacó ao Egito. A ideia é a seguinte, pessoal. Eu não trouxe o mapa aqui, mas você lembra ali a região, perto ali do Mar Morto, a oeste do Mar Morto, enfim, aquela região ali. E aí o povo está passando fome. E se ouve uma história de que no Egito tem comida. E você tem riqueza, você tem prata, você tem ouro, mas você não tem comida. Não tem como comer prata e ouro, você não tem comida. Então Jacó olha para os seus filhos e fala, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vamos se mexer, vamos atrás de comida. E aí o povo vai atrás de comida para o Egito, tá? Vamos lá, vou ler aqui essa parte, acho que não tem para completar, mas eu vou ler esse esboço. Jacó envia seus filhos ao Egito. José reconhece seus irmãos. José os acusa de espionagem, fala que eles estão querendo fazer algo com o Egito. A gente começa a ver um arrependimento dos irmãos de José. Os filhos de Jacó retornam a Canaã e acaba ficando um filho lá com José preso. E a mudança de postura dos irmãos. Rúben declara, né? Pode matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Essa aí é quando o Benjamim está sendo levado até José. Deixa aos meus cuidados e eu o trarei. Deixa eu só contextualizar para as pessoas aqui, ó. Então eles vão, eu o trarei. Deixa eu contextualizar, depois eu passo para vocês que vocês destacaram. Os irmãos de José vão até o Egito, vão em busca de comida. José reconhece esses irmãos e ele, eu creio que já é um plano na cabeça dele, ele fala que eles estão sendo espiões ali no Egito. Coloca eles na cadeia, também dá uma apertadinha ali, né? Vamos para a cadeia vocês agora. Coloca eles na cadeia. 3 dias depois, libera eles da cadeia e fala, ó, um de vocês vai ficar. E eles, no momento lá, eles falam que eles têm um outro irmão. Então, José quer conhecer esse irmão. Onde vocês vão ficar, vocês vão voltar, tragam esse irmão e eu liberto esse outro que ficou para provar que vocês não são espião, tá? E aí, quando eles retornam, Jacó fala, vocês estão loucos, vocês já não cuidaram do meu filho mais novo, remetendo a José, e agora vocês querem levar Benjamim embora para lá também? Então Jacó tem essa lembrança do que aconteceu com José, e aí a gente começa a ver essa restauração. Primeiro, lá no próprio Egito, eles comentam entre si, ó, a gente está pagando o sangue que a gente derramou de José, e José está ouvindo aquilo, então ele já vê
começo de arrependimento, né? Rubem falando isso, Rubem é aquele lá que já desde o começo tem colocado contra. E na volta, Rubem fala, ó, não, eu coloco a vida dos meus filhos, que eu vou proteger esse teu filho Benjamim. Então a gente começa a ver esse começo de arrependimento na vida dos irmãos de José. Então esse é o contexto. O que vocês destacaram aí, gente, desse capítulo? O que vocês acham que a gente pode usar para a nossa vida hoje? Nossa, destacando o caráter dele. Ele tinha tudo para poder se vingar. Destruir, né, esses irmãos. Eles deixar de passar fome. Mas, pelo contrário, ele, no início, ficou um pouco de medo deles, né? Como você falou, um plano para poder trazer a família. E ele entendeu que a vida dele, Coloca em cima daquela barra lá depois. o vício dele que ele estava passando, era muito maior. Sim, Porque ele estava salvando a população, Sim. ele precisava fazer esse bem para a família dele. sim. Com o caráter dele. Então, fez o bem quando ele liberou eles de volta, mandou de volta a prata do ouro, mandou alimento para eles. Já com a questão que eles viessem de novo para poder receber. E eles, logicamente, vai continuar no plano. Depois ele segurou o Benjamim, colocou o cálice na coisa, só que daí ele não aguentou, né? O pacto do Benjamim e o sofrimento dele se deparou com José e tudo, né? É legal que depois ele fala que o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bênção. Então foi necessário ele passar aquilo para ele poder, ele está salvando a família dele ali, né? Então José, o que o Thiago falou é real. Ele poderia naquele momento mandar a guarda matar. Mata todo esse povo aí. Esses caras que me venderam, essa mágoa no coração de José, né? Podia ter acabado com aqueles irmãos dele, mas ele, eu creio que ele já havia tido um perdão ali na vida, isso mexia muito com ele. A Bíblia destaca que em algumas vezes ele se retira e chora, então isso ainda mexia muito com ele. Foi um processo que Deus estava ali trabalhando na vida dele, mas eu vejo um processo de perdão na vida de José. E eu vejo um erro em Jacó também aqui. Jacó tinha, qual que era o filho preferido de Jacó? Era José. E aí, quando ele manda os irmãos para o Egito, os filhos dele para o Egito, vai todos menos Benjamim. E ele tem de novo essa preferência por Benjamim. Por isso que depois ele fala, vocês vão tirar meu filho de novo, vocês já mataram um, agora vocês vão matar outro. Então ele repete o erro, né? A gente vê, infelizmente, acontecendo o mesmo erro. Talvez Benjamim estava lá com a túnica colorida, o filho queridinho do papai. Então ele... Filhos da mulher de Raquel. Isso, filhos de Raquel, né? Então era essa preferência. Mais novo, né? E filho de Raquel também. Na teoria, o que mais teria destaque deveria ser o primogênito, né? O primeiro. Mas aí, como era filho de Raquel e era o mais novo, e o que veio substituir, né, José, então ele tem esse apreço maior por ele. E aí, capítulo 43, você pode completar ali, ó. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Tá? Falando sobre Benjamim. A comida acabou lá em Canaã. Ficaram sem comida, precisou voltar. Falaram para Jacó. Jacó manda, bora voltar. Ele fala, vamos voltar, mas só dá para voltar se levar Benjamim. Simeão está preso lá ainda. Só dá para voltar se levar Benjamim. E aí Rubem fala, eu me comprometo pela vida dele. O que acontece nesse capítulo? Jacó se opõe a essa partida, mas ele fala, eu vou morrer de fome, vou ter que levar esse Benjamim. E aí eles retornam ao Egito e José recebe eles com festa, com alegria. Ele manda levar para a casa dele, manda matar um boi lá, um animal, e faz um grande almoço. Honra a vida de Benjamim, dá um destaque ali para a vida de Benjamim. E o que acontece depois? Semana que vem, beleza? Semana que vem a gente termina o próximo capítulo da história de José. A gente conversa semana que vem sobre isso. Tarefa, lê do 43, do 44 ao 50, fechar agora, tá bom? A gente vai terminar semana que vem. Coloca as cadeiras, por favor, a gente vai orar antes disso. Só coloca as cadeiras no lugar, por favor, e a gente vai orar. Felipe, amado.
chamada estava passando aí, ó. Quem está a chamada? Passou. Onde está a chamada? Chamada, ajuda com a chamada aí. Gente, tem uma linhazinha no chão ali, dá pra pôr a cadeira na linhazinha ali. Coloca essa aqui pra mim, né, irmão? Chamada, onde está a chamada? Já vai chegar aqui a chamada. Vamos orar, que daí eu libero quem já terminou e quem quiser preencher a chamada, ajudar a arrumar ali, fica aqui. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por aula de hoje. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Pai. Quero te agradecer pelos teus ensinamentos. Pela vida de José, que tanto nos ensina, Pai, um homem de caráter, um homem de resiliência, Pai, um homem que nunca deixou de te honrar, Pai, que a gente possa ter esse coração de José, que a gente possa aprender com ele e entender que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Te agradeço por essa aula, te agradeço pela vida de cada um aqui, no nome de Jesus, amém. Valeu, gente, Deus abençoe.